Sou o Felipe, professor de Geografia, e a nossa aula é sobre urbanização e a sua relação com as regiões do território brasileiro. Quando a gente fala em urbanização por regiões do território brasileiro, qual ideia já está implícita? Que o processo de urbanização do território nacional se deu de forma desigual. Algumas regiões, por questões políticas, polarização industrial, econômica, financeira, padrão de ocupação, de polarização, se urbanizaram mais do que outras. Quando a gente fala em ocupação do território brasileiro, logo a gente pensa no litoral. E quando a gente pensa no litoral brasileiro, a gente tem como destaque a região sudeste, principalmente, com o Rio de Janeiro, e a partir dos anos 30, com a industrialização do governo Vargas, a cidade de São Paulo. Antes, o Porto de Santos, Minas Gerais, com o ciclo da mineração. Então, a região mais urbanizada do território nacional é o sudeste. Não por acaso é a região mais industrializada e mais rica. Ou seja, a gente tem que interpretar o processo de urbanização como uma consequência espacial de um processo de aglomeração urbana, populacional e industrial. Qual é o conceito básico de urbanização? Aumento da população urbana. E aonde está a maior densidade demográfica do Brasil? Qual é a região mais populosa do Brasil? É a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santos, que é uma cidade importante dentro do estado de São Paulo. Isso leva o sudeste a ser extremamente urbanizado, a concentrar a grande metrópole nacional que é São Paulo, uma metrópole nacional que é o Rio, ter como projeção a formação de uma megalópole dentro do estado de São Paulo, ter uma mega cidade que é São Paulo, uma cidade global que é São Paulo. Por quê? Segunda maior cidade do país, Rio de Janeiro. Porque o padrão de urbanização aqui se concentrou mais por questões industriais, econômicas e financeiras. Já a segunda região mais urbanizada do Brasil é a região centro-oeste. E vocês devem se perguntar, mas por que o centro-oeste? Centro-oeste não tem a predominância do agronegócio? Sim, só que esse agronegócio ele tem uma base extremamente técnica, extremamente mecanizada. A gente está falando de uma agricultura, de um agronegócio voltado para o comércio. É uma agricultura empresarial, ela é intensiva. Então, esse agronegócio no centro-oeste, ao redor dessas áreas rurais, surgiram, por questões de população, de demanda, cidades grandes. Então, cuidado com isso. A segunda região mais industrializada, mais urbanizada, do território brasileiro é o centro-oeste. Por quê? Porque são cidades que surgiram em função do agronegócio. Exemplo disso é Rondonópolis. Rondonópolis é uma cidade extremamente ligada à produção de soja. Só que não necessariamente, na maioria dos casos, esse produtor de soja, esses engenheiros, esses técnicos agrícolas, os trabalhadores, vão viver no campo. Não, eles vão viver na cidade. Filho desses caras vai estudar na cidade. Você precisa de equipamentos de lazer, de saúde, cultura, educação nas cidades. Moradia nas cidades. Então o agronegócio se desenvolveu tanto de forma intensiva, empresarial, mecânica, com o advento, por exemplo, da biotecnologia, que cidades em torno da produção de soja, da pecuária de corte, surgiram no centro-oeste brasileiro. O terceiro ponto, a terceira região, é o sul. Teve uma colonização europeia importante, de italianos, alemães. Tem um polo industrial, principalmente no setor de calçados, forte no Rio Grande do Sul, frigoríferos, hoje a pecuária de corte, a indústria de carne, que tem um passado do charque. Isso também trouxe uma centralidade, por causa da importância da Bacia do Prata, à região sul. No norte, por exemplo, o que eu vou ter? As drogas do sertão, já no século XVII, e depois o ciclo da borracha, fundamental para a expansão do automóvel. A ditadura militar, querendo expandir ainda mais a urbanização da região norte, por questões aí sim de defesa do território, ela cria o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Cuidado com essa ideia que o norte é só floresta, que o norte só tem indígena, só tem quilombola, só tem ribeirinho, só tem seringueiro. Não, você tem cidades de grande porte dentro da região norte. Não é só floresta.
a maioria da população da região norte hoje reside em áreas urbanas. Cuidado com isso. E para fechar, o Nordeste, que sempre foi visto como uma periferia nacional. Quando você tem a ocupação efetiva do nosso litoral e as capitanias hereditárias, o que acontece? O Nordeste já é explorado pelo ciclo da cana, depois pelo ciclo do algodão, tem uma industrialização voltada em sua maioria para bens de consumo não duráveis. Só com a ditadura militar e as políticas de desenvolvimento regional, como é o caso da Sudene, que eu vou ter uma diversificação da base do parque industrial no Nordeste. Aí sim, com o polo petroquímico de Camaçari, a questão da fruticultura irrigada no semiárido nordestino, mas por uma série de questões históricas e problemas sociais, principalmente a concentração fundiária, o Nordeste ainda sofre muito no seu processo de urbanização. Mas assim como a região Norte, é uma região onde a maioria da população incide em núcleos urbanos. Galera, a gente fica por aqui. Até a próxima.